Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Day News, dia 19 de novembro. Pois é, novembro está acabando, semana que vem já é a última semana. Vamos lá, vamos aguardar Black Friday, né? Vamos ver se semana que vem nós temos Black Friday de produtos de verdade, porque essa semana foi a Black Friday dos fundos imobiliários. Então agora nós vamos aproveitar esse embalo, ver se semana que vem tem alguma outra Black Friday para gente. Alguém aproveitou? Se aproveitou, comprou alguma coisa essa semana? Eu, sinceramente, comprei, mas ainda continuo fazendo minha reserva de oportunidade, porque a gente está assistindo os noticiários e vendo como é que está tramitando aí essa PEC de furo de gastos, sei lá qual é o nome que o pessoal está falando, PEC da transição. Vamos ver como é que ela fica. Provavelmente o furo no teto dos gastos vai ser menor, porque na negociação com o Congresso vai diminuir, e talvez o mercado comece a aceitar esse furo menor no teto dos gastos do que foi previsto inicialmente. Mas, por enquanto, um pouquinho reserva de oportunidade, um pouquinho aproveitei a Black Friday. Vamos ver o que vai vir ainda pela frente na semana que vem. Vamos agora ao nosso querido Day News, depois dessa abertura. Hoje nós vamos ter altas e baixas do dia, vamos ter proventos do dia, fatos relevantes, relatórios gerenciais e comentários do Kiko. Estou pedindo já, deixa aquele like, se inscreva no canal. E vamos nessa. Aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Ativos citados não podem ser considerados indicações de investimento. A responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas do dia. Segunda-feira e fixa em queda. Terça-feira e fixa em queda. Quarta-feira e fixa em queda. Quinta-feira e fixa em queda. Sexta-feira subiu 0,05%, meio ponto percentual. É uma alta interessante, mas será que a galera que estava vendido realizando lucro? Não sei, né? Ainda vamos esperar para ver na próxima semana, mas chegou a 2.878 pontos, ainda abaixo de 2.900 pontos. Eu acredito que quando ficava entre 2.920 e 3.000 pontos, estava lateralizado. Agora ainda, para mim, está uma tendência para buscar os 2.800 pontos, mas vamos esperar segunda-feira para ver. Foi negativa a semana, mas foi positivo essa última alta aqui. Entre os fundos imobiliários de modo geral, nós tivemos o PAB11 subindo 12,30%. Espero que quem está comprando isso não seja amigos aqui do canal, tá, gente? Porque o PAB11 é o único fundo imobiliário que tem patrimônio líquido negativo. Você sabe o que significa isso? Ele tem uma dívida maior, devido a problemas na justiça, é uma dívida maior do que todo o patrimônio do fundo. Ou seja, se ele vender todo o patrimônio do fundo, ele não paga a dívida que ele tem hoje. Mas está correndo na justiça, de repente ele não precise pagar essa dívida e ele vire positivo. Então, mas mesmo assim, fundos como esses, problemáticos, o que eu aconselho é ficar bem longe. PLRI 11 subindo 10,82%, é um fundo imobiliário com prazo de fim, vai acabar a qualquer momento. O CJU 11, esse fundo ainda tem um espaço novo no mercado, pouca liquidez, de logística subindo 9,79%, devido a essa baixa liquidez, ele sempre tem variação no preço. O VOTS 11, que é um fundo imobiliário de recebíveis, subindo 6,92%, a RBRS 11 de residências da Rio Bravo subindo 4,91%, HAA 11, fundo imobiliário de escritório, que só tem triple A's, subindo 4,44%, mas tinha caído bem, né? Ele caiu muito bem nesses últimos tempos. O DAMT11 devolvendo a alta todinha, a mesma coisa vai acontecer com o PAB11, tá, gente? Quando o pessoal vê que o fundo não é lá essas coisas, aí tá aí, 33% de prejuízo, FMOF11, 13%, VSEC11 caindo 7%, o ZIF11, outro fundo imobiliário de cemitério, caindo 7%, RCFA11 caindo 7%, e o meu querido Shopping Center Piedade, SCPF 11, caindo 5,70%, voltando ali a R$ 5,63. Já agora, só olhando os fundos pertencentes ao IFIX,
O NSLU 11 subiu 2,92%, chegou a entrar em leilão, fundo imobiliário de hospital. KNRI subindo 2,74%. BLMR 11, que ontem tinha caído 5%, hoje subiu 2,48%. O Kizu subiu 2,34%. CVBI 11 subindo 2,27%, voltando ali aos R$90, estava abaixo de 90, e subindo também HSML 11, 1,74%. CPFF 11 foi a maior baixa, um FOF, 1,89%. BLMG 11 caindo 1,76%. A IEC 11, Fundo Imobiliário de Edifícios Corporativos, caindo 1,37%. MGFF 11, outro FOF, caindo 1,26%. A RCT 11 caindo 1,13%. Fundo Imobiliário que depende do IPCA nesse período de deflação, pagando menos, e o pessoal talvez entrou sem saber como é que esse fundo funciona, pagando lá 105, estão vendendo aí a 91. FIB 11 caindo 1,06%. Entre os fiagros, como sempre, poucas alterações. Maior alteração positiva de alta, LS AG 11, 1,25%, depois KNCA 11, 0,87%. RZ AG 11, mesmo com a alta de 0,85%, ele está abaixo de R$10. Lembrando que houve a liberação de cota segunda-feira, chegou a cair um pouquinho mais embaixo e está se recuperando novamente. Já do lado das maiores baixas, DECRA 11 caindo 1,19%, NCRA 11 caindo aqui, inclusive foi database de proventos, caindo 0,99%, FZDA 11 caindo 0,83%, OIAG 11 caindo 0,78%, o SNAG, o último aqui, ficando próximo de R$100. SNAG 11 próximo de R$100 aí, caiu 0,16%. Todos os fundos, grande maioria, um pouquinho acima do seu valor patrimonial, entregando excelentes proventos por serem indexados ao CDI, mas mesmo assim o mercado está batendo neles. Entre os FIINFRAs, o RBIF 11 subiu 1,22% e todas as outras alterações, pequenas alterações aí abaixo de 1%. O BDIF 11, 0,60%, se eu não me engano, segunda-feira vai ter database de proventos. Agora eu confundo muito o BDIF 11 com o BIDB 11. Aí eu não sei qual dos dois, a database é segunda-feira. O BOD 11, que é o meu queridinho, 0,32%. Fonte de dados, statusinvest.com.br. Proventos e anúncios dos proventos. Antes a gente teve esses anúncios de proventos. Não teve daí news proventos, porque a quantidade era pequena, mas eu poderia ter feito, né? Já chegou a 7 ativos. FCFL 11 informou 77 centavos, dividend yield de 0,67%. Isso dá uma variação comparada ao mês passado positiva de 1,36%. PVP 1,12%. No mês passado estava 1,20%. Caiu bem o preço. Já o NCRA 11, que eu falei, informou um provento de R$1, dividend yield de 1,11%. É um bom dividend yield, só que o NCRA, gente, nem todos os CRAs deles pagam mensalmente. Então, há alguns meses ele vai estar pagando um provento maior que a maioria, outros menores que a maioria. Foi o que aconteceu esse mês. Caiu 19% o provento. O PVP dele está 0,95%, no mês passado estava 1%. Híbrido, também chamo de logística, a LZR11, a maior parte da carteira dele é logística, 0,78%, 78 centavos, dividend yield de 0,67%, caiu o provento 2%, pouquinho, mas caiu. O PVP dele está 1,09, anteriormente 1,08. É um dos poucos fundos imobiliários de tijolo acima do seu valor patrimonial e segurando muito bem, com um bom portfólio de investimentos. De indústria, o XPIN informando 64 centavos, dividend yield de 0,83%. Mesmo provento mês passado, PVP 0,76, no mês passado 0,79. XPML 11, 75 centavos, dividend yield de 0,74%. PVP dele está 1. Outro de shopping, FLRP 11, R$ 9,45, dá um dividend yield de 0,60%. Caiu o provento 3%, PVP 0,89%. BPML 11 é o BTG Malls, 30 centavos, dividend yield de 0,45%. Mesmo provento mês passado, o PVP dele está 0,54%.
Pessoal, esses foram a lista de que anunciaram proventos ontem, com data base ontem, dia 18 de novembro. Essa imagem vai lá para o nosso Instagram, se depois vocês quiserem dar uma olhada lá. Já, inclusive, tem os proventos todos desse mês. Ainda ontem teve esse rendimento de recibos. O BIM13 teve sua subscrição cancelada. Foi anunciada ontem aqui no nosso DI News. E o pessoal vai receber o seu dinheiro de volta, quem fez a subscrição de cotas, mais 15 centavos, 15,29 centavos, no dia 25 do 11. Então, ele vai receber o seu dinheiro de volta, mais esse rendimento aí do BIM13. Mas a subscrição foi cancelada. Alguns falavam, a cota normal pagou só 4 centavos e o recibo pagou 15 centavos, sim, porque esse financeiro do recibo não foi alocado em CRIs indexado à inflação, foi alocado em renda fixa indexada ao CDI e rendeu muito mais de um mês. Tem muito mais de um mês que aconteceu, por isso que deu esse financeiro de 15 centavos. Fatos relevantes e comunicados ao mercado. Game 11 informou o final do período de preferência e início do período de sobras e, com isso, o fator de sobras. O fator de sobras vai ser equivalente a 1.565%, ou seja, quem subscreveu uma cotinha do Game 11 vai poder subscrever outras 15 cotas no período de sobras. É uma quantidade bem razoável aí que pode ser subscritas. BTLG11, em complemento ao comunicado ao mercado de 13 do 11, a administradora informa que o leilão das frações das cotas agregadas, decorrente da incorporação do Blue Cap Renda Logística, aconteceu, foi encerrado dia 17 do 11, e a média de valor pago foi R$ 100,29. Então, todas as cotas que pessoas que tinham fração para receber vão receber suas frações, provavelmente nos próximos 5, 6 dias, no total. Então, por isso até quando vende essas frações de cota, é uma ordem de venda até razoável, até derruba um pouco o preço no mercado. Por isso até acho que o BTLG ficou abaixo de R$ 100 por causa dessas frações. Edgar 11, o fundo assinou um novo contrato de locação com a Souza Monteiro e Brito Advogados para a área de 2.070 metros quadrados no quinto andar do imóvel. A nova locação tem um prazo de 5 anos a partir de 1/12 e um impacto positivo na receita do fundo aproximadamente de 5,83% comparado à receita de outubro. E adicionalmente, complementa o fato relevante de 37, o fundo assinou um aditivo contratual de locação de imóvel não residencial com a locadora Brasmex, Comércio e Serviço, visando a revisional da locação, bem como a expansão da área atualmente locada em 434 metros quadrados, um total de 1.198 no terceiro andar. A referida expansão passa a contar a partir de 1º de novembro e representa um impacto positivo na receita de aproximadamente 2,46%, comparado à receita de outubro. Então, 2 impactos positivos. Considerando os itens 1 e 2, a administradora ressalta que a nova locação e a expansão locatória trarão, em conjunto, um impacto positivo de 8,25% na receita, comparado à receita de outubro, bem como um aumento da ocupação do fundo, aproximadamente, passando para 57,36%. Então, ainda é uma vacância de 42% grande, mas mesmo o Edgar, que é o Edifício Galeria lá do Rio de Janeiro, mesmo ele também está conseguindo diminuir de pouquinho em pouquinho a sua vacância. NCRA 11, Fiagro de Recebíveis, informou a mudança de nome. Vai deixar de ser Fiagro Equia e passar a ser Fiagro NCH, a partir do dia 21 de novembro. VRTA 11 informou o final do encerramento da sua oferta pública, onde eles conseguiram captar 228.661.804 reais e 80 centavos. Estavam querendo captar, se eu não me engano, era 400 milhões de reais, captaram 228 milhões de reais, VRTA 11. Relatórios gerenciais, já vou deixando bem claro, pessoal, hoje e amanhã eu vou conseguir fazer alguns vídeos sobre esses relatórios gerenciais, então, caso você fique muito curioso, fique atento ao canal, que eu vou fazer eu vou destrinchar alguns desses relatórios gerenciais. Por exemplo, TOR de 11, vai ter leitura hoje ainda do TOR de 11.
O Tordesilha distribuiu 7 centavos de dividendos referentes ao resultado de outubro, representando um dividend yield de 0,49% sobre a cota patrimonial, encerrando em 14,14. Cada vez o valor patrimonial vem subindo do Tord 11. Dentre as principais movimentações de outubro, venda de 1.219 unidades CRI Recanto da Flores, venda de 2.789, 2.200.789 unidades de fundo de investimento lote metro quadrado pelo preço de sua cota patrimonial e aportes em equities da carteira. O que ele está fazendo? Ele está vendendo CRIs, vendendo FIIs e aportando no desenvolvimento. Tord é um fundo de desenvolvimento. Após 3 meses de deflação, o IPCA de outubro voltou a apresentar elevação dos preços e a expectativa é que o índice continue subindo com a diluição dos efeitos fiscais. O IPCA acumulado de 12 meses é de 6,47%, de acordo com o relatório Focus de 21 de outubro. A projeção do mercado é de 5,6% para 2022 e 4,94% para 2023. Dessa forma, expressa-se um quadro inflacionário controlado com a inflação no curto prazo. O IRIM 11, Fundo Imobiliário Híbrido, na verdade ele é de papéis híbrido, né? Então ele investe em vários tipos de papéis diferentes, além de FIIs e CRIs, ele investe também, pode investir em ações. O resultado do mês foi de 70 centavos, valor equivalente à remuneração de 82% do CDI. Mesmo o IPCA já mostrou sinais de retomada com alta de 0,59%, indicando que a deflação dos índices de preço tende a não persistir. Porém, destacamos que o esperado é que a inflação permaneça sob controle em 2022 e 2023, em patamares equilibrados e próximos a metas. E é preciso lembrar que, por conta dessa defasagem normal, a regra de atualização monetária do CRI, só veremos impacto financeiro do IPCA positivo de outubro nos próximos meses. Acredito eu que só em janeiro que o IRIM 11 vai mostrar o impacto desse IPCA nos rendimentos. A LZR 11, na sequência da conclusão da quinta emissão de cotas da LZR, que capitalizou mais de 108 milhões através da emissão de 1 milhão de cotas, estamos agora em fase de seleção e análise de possíveis novos imóveis para serem investidos pela LZR, que conta atualmente com um nível de caixa de valores na ordem de 222 milhões. Já considerando também o caixa da Aliança Digital REIT FI, através do qual o imóvel Sky foi adquirido e cuja integralidade de cotas é detida pela LZR. Esse montante representa aproximadamente 30% do seu capital e as aquisições de novos ativos será feita em conformidade com a política de investimentos definidas no regulamento. Estão com caixa atualmente não é ruim ter caixa, porque está rendendo bem, e estão procurando a melhor oportunidade para comprar mais barato. Devan Fundos e Fundos, referente ao mês de outubro, o fundo distribuiu um total de R$770 mil em rendimentos aos detenedores de cotas, que vai dar que foram distribuídos 70 centavos por cota. O resultado de dividend yield de 0,93 a cota. Considerando os gross up de imposto de renda, uma remuneração de 108% do CDI. Essa comparação com o CDI, ainda mais botando gross up de imposto de renda. Tipo, se você investisse no CDB 108,5% do CDI, você ia receber o mesmo tanto. As receitas advindas das locações de fundos representam 60% do total, sendo o maior parte originado de rendimento de fundos imobiliários investidos. Em seguida, ficaram os ganhos com juros e correção monetária de CRIs, representa 35% da distribuição de rendimento. O fundo manteve 74 centavos por cota de resultados retidos para as distribuições. Eles têm 74, ou seja, mais que um rendimento retido para distribuir futuramente. Eu acredito que fechamento de semestre, Devan Fundos e Fundos vai ter um bom resultado. VSLH 11, o fundo distribuiu 12 centavos de dividendos referentes ao mês de outubro, sobre o valor patrimonial dá 1,14%. Dentre as movimentações, teve pré-pagamento de 950 unidades do CRI Semara 2, como consequência, o recebimento da multa de 2% do valor do saldo devedor da operação 2, e venda de 2.861 unidades do Recanto da Flores, por seu preço na curva,
e compra de 2.123.000, comprou lá do Torre de 11, do Fundo de Investimentos Lote Metro Quadrado pelo preço de cota patrimonial. Então, ele comprou esse fundo, ele vendeu o CRI e comprou FIIs. Devan Fundos e Fundos, vai de novo, um parabéns para o pessoal da equipe, sempre deixando bem claro as informações nos seus relatórios gerenciais. O Devan distribuiu um total de 7,9 milhões em rendimentos referentes ao mês de outubro. Aos detentores de fundo foram distribuídos 56 centavos por cota, isento de imposto de renda. A deflação foi esse impacto. Mais um mês, vai ter mais um mês. Os rendimentos apurados nos meses de setembro e outubro refere-se basicamente à parcela pré-fixada da carteira, destacando a linha juros no DRE. A parcela pós-fixada de correção monetária foi praticamente zerada devido à deflação do período. Os índices utilizados para o cálculo nos rendimentos de outubro foram apurados agosto, menos 0,36, ou seja, zerado, setembro, menos 0,29, também zerado, devido à proteção de 99% dos ativos com deflação após a pós-fixada, praticamente zerado no cálculo. Pessoal, para o próximo mês, eles já vão usar setembro e outubro. No último mês usou agosto e setembro. No próximo vai ser deflação de setembro e inflação de outubro. Então, já no próximo mês, vai sofrer, mas vai sofrer menos. Já no próximo mês, já pode entregar, de repente, 70 centavos tranquilamente, o DEVA 11. VGHF11, o fundo encerrou um mês com a totalidade do seu patrimônio alocado em ativos alvos, distribuindo 88 diferentes ativos. Um total investido de 727 milhões. Ao final do mês, o fundo possuía um total de 40 milhões de cotas em operações de venda e compra futuras de CRIs compromissadas reversas, ao custo de CDI mais 0,6. Os recursos lisos estavam investidos em instrumentos de caixas. Então, VGHF11 conseguiu estar 100% alocado da sua última emissão. Eu acredito que não vai fazer outra emissão por enquanto, já que o preço está bem abaixo do mercado, mas aumentou também, vai ter a releitura desse relatório gerencial, aumentou também sua parcela em CDI. BCFF11, o fundo de fundos, atualmente, BCFF11 negocia com 12% de desconto patrimonial, se consideramos o duplo desconto, ou seja, o valor patrimonial dos FIIs que ele investe, e esse desconto chega a 26,6%. No caso do BCFF, dado que 53% do seu portfólio está investido em FIIs de crise e CRIs diretamente, e que negociam com PIB, com PVP seria o correto, próximo a 1. Significa que todo o desconto do fundo está explícito nas posições de tijolos. Dessa forma, o desconto ainda é maior, indicando 33% de deságio entre a cota de mercado do BCF11 e a cota patrimonial dos FIIs de tijolos que compõem o seu portfólio. Comentários do Kiko. Hoje, pessoal, assim, o Brasil não vai acabar. Esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Muita gente preocupada com a mudança de governo, porque nós vamos estar com um governo mais populista, vamos estar com um governo que vai estar mais preocupado em ter repasse de dinheiro para os pobres e vai ter aumento de salário mínimo maior do que o IPCA, um governo que vai ter maior repasse em termos de bolsas e auxílios. E essas mudanças, elas acontecem de 4 em 4 anos. A gente tem que aprender a investir e estar sempre preparado para isso. Quando eu falo que FIIs é uma coisa muito boa para a gente investir, mesmo nesses cenários que podem ser negativos, apesar de agora a gente estar vendo quedas nos preços, os FIIs de papéis sempre vão estar buscando a melhor estratégia para os seus cotistas. Os FIIs, eles querem ter lucros, ter bons rendimentos para conseguir ter mais emissões e, com isso, crescer mais os seus fundos. Então, eles sempre vão estar buscando ter bons resultados. Caso tenhamos inflação alta, esses FIIs de papéis, eles nos protegem, porque eles fazem os seus investimentos em IPCA ou investindo em CDI, que é o caso que está acontecendo agora. O CDI está alto, muitos FIIs estão mudando de estratégia, saindo de IPCA e colocando um pouco mais da sua carteira em CDI, e com isso protegendo a gente melhor. Então, mesmo que a gente tenha uma política que
que estoure o teto de gasto sem responsabilidade fiscal, eu acredito que não vai ter. Talvez tenhamos uma política que não tenha superávit, mas que deve ter responsabilidade fiscal, sim. Mas toda a responsabilidade deve ser, ela é sempre vista pelo mercado com maus olhos se você não tiver. Então, apesar do discurso populista, discurso eleitoreiro, eu acredito que vai ter sim essa responsabilidade. Mas mesmo que a gente tenha, fichas de papel protegem a gente. E também os fundos imobiliários de tijolos, porque fundos imobiliários de tijolos são imóveis. E esses imóveis, eles valorizam com a inflação ao longo do tempo. Não é imediato. Tivemos a inflação de 10%, o imóvel vai subir 10%. Não, mas no decorrer do tempo, sim. Imóveis são reajustados, vão ficando mais caros. Então, sim, os imóveis também protegem a gente da eventual inflação. E mesmo que tenhamos um governo que eu não acredito que gere muita inflação, eu não acredito que esse governo vai gerar muita inflação. Por que eu estou falando isso? Não é política partidária, não. É porque não houve isso no passado. A maior inflação que teve nos 14 anos de PT foi equivalente à inflação do ano passado. Foi equivalente à inflação do ano passado. Então, não teve isso no passado, não acredito que vai ter de novo no futuro essa inflação. Mas, caso tenha, eu estou bem protegido e preparado com os meus fundos imobiliários, com os meus investimentos, tanto me protegendo. Não é para você ficar desesperado porque o seu candidato não ganhou. Paciência. Tenhamos agora nossos investimentos com muito cuidado, investindo, criando, continuamos investindo, continuamos indo e podemos, quem sabe, na próxima eleição, ter outro candidato que agrade melhor o mercado e agrade melhor você. Eu acho que, para mim, os fundos imobiliários vão continuar sendo excelentes investimentos. Essa turbulência é uma turbulência de curto prazo. Logo, logo, nós vamos começar a subir os preços, que inclusive é ruim para os meus aportes. Eu estou torcendo que os preços só comecem a subir a partir de fevereiro, porque dezembro e janeiro são os meses que eu faço mais aportes. Tá certo? Pessoal, muito obrigado a todos. Vou encerrando por aqui. Para quem está curioso, esse aqui é a foto de fundo, é o Palácio Araguaia, é a sede do governo do estado do Tocantins, um dos nossos pontos turísticos. Fica na Praça dos Girassóis, aqui em Palmas, Tocantins. Muito obrigado a todos vocês. Deixem aquele like, se inscrevam no canal e até a próxima, pessoal.